Olá pessoal, Marconi aqui com mais um vídeo para o canal Aluno TI 91. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso programa de matrículas e hoje nós vamos trabalhar na classe Aluno, onde vamos criar os métodos construtores e a primeira função, que é a função Create, para assim conseguirmos gravar, os primeiros dados aí no nosso database, fazer a primeira matrícula e gravar aí esse aluno no nosso banco de dados. Mas aí antes de começarmos, vamos primeiro fazer uma simples correção aqui no elemento Combo Box Cursos. Vocês vão selecionar o elemento, pressionar F4, vocês vão vir aqui no Collection e aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão apagar aqui o Java, que a gente não tem Java, vocês vão selecionar o C Sharp, Ctrl X, e aí na parte de cima aqui vocês colocam o C Sharp, e aí vocês tiram esse espaço aqui, porque precisa ficar exatamente conforme está no nosso banco de dados, O nosso banco de dados aqui a gente não tem o Java, tem só C Sharp, PHP, JavaScript e o C++, exatamente como está aqui. Feito isso, dá um OK, fecha a sua aba de propriedades, sua janela de propriedades, e aí você vai direto para a classe Aluno. Na classe Aluno, se a sua não estiver aqui na parte de cima do IDE, você pode acessar ela através do Solution Explorer. Você vem na opção Classes, que foi onde nós criamos as nossas classes, criamos a pastinha a partir do nosso projeto e dentro colocamos as classes. Na classe Aluno, você dá um duplo clique e aqui nós vamos criar os métodos construtores. Já criamos os atributos e propriedades e aí vamos criar os métodos construtores. De início vamos criar apenas 3 métodos construtores, vai ser um método vazio e 2 métodos com argumentos, sendo um com 5 argumentos e o outro com todos os argumentos. Então para criar é bem simples, basta você vir aqui nessa chavinha, pressiona sobre a chavinha e clica em Generate Construtor. O primeiro ele é um método vazio, então clica em Deselect All, clica em OK. Desmarca tudo, clica em OK, você criou o método construtor vazio. O segundo método construtor vai ser com 5 argumentos, clica novamente sobre a chavinha, Generate Construtor, vocês desmarcam tudo novamente, começa a marcar a partir de Name, a gente não vai selecionar o ID neste aqui. Terceiro e último método construtor, novamente vocês clicam sobre a chavinha, Generate Construtor, e vocês desmarcam tudo isso aqui, usa todos os atributos acima. Deixa para baixo tudo marcado, dá um OK, perfeito. E aí aqui a gente comenta aqui para especificar que são métodos construtores. Agora a gente vai trabalhar na primeira função, a função Create do nosso programa. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar a função e aí depois que eu criar eu volto e explico para vocês aí o código criado. E aí a gente tenta otimizar o vídeo e tentar deixar ele um pouco menor, visto que eu acredito que vai ser um pouco maior, visto que podemos ter aí alguns contratempos relacionados ao banco de dados, onde será necessário algumas correções e aí o vídeo pode ficar um pouco mais estendido. Então, para tentar otimizar, eu vou criar a função, depois eu volto e explico aqui para vocês, beleza? Prontinho, pessoal, criamos aqui a nossa função Create, no caso para inserir aluno, para matricular o aluno. Então o que fizemos aqui? Nós criamos primeiro a função public void inserir aluno, void porque ela simplesmente não retorna nada. É uma função que é um método que não vai
nos retornar absolutamente nada. Em seguida, nós criamos aí uma variável, né? No caso, atribuímos a ela o valor da nossa carry aí, insert into tb usuários, nos campos, e aqui nos campos você tem que colocar exatamente conforme está aqui no banco de dados, tá? Então, nome aluno, e-mail aluno, CPF aluno, exatamente conforme está aqui, e no campo, nos parâmetros, no caso nos values, nos valores, aí você pode utilizar, nesse caso aqui eu estou usando arroba nome, arroba e-mail, caso são links, são parâmetros para a gente poder utilizar logo abaixo. Então, feito isso, eu criei um bloco try, e aí significa que se tudo ocorrer bem, ele vai executar esse primeiro bloco, caso contrário, ele vai retornar aqui esse erro, né, essa mensagem aí com o erro que ocorreu no nosso programa no momento da execução. E aí dentro do bloco try eu criei um primeiro bloco using, onde eu instanciei aí um objeto a partir da classe MySQL Connection, chamando aí como parâmetro, passando como parâmetro nossa classe estática de conexão, né? Chamando a nossa string, na verdade, nossa string de conexão a partir da nossa classe estática de conexão, o database. Em seguida eu abri a conexão com o banco, aqui, cn.open, e depois eu criei outro bloco using para instanciar aí o nosso objeto de comando, né, a partir da classe MySQL Command, passando como parâmetro a nossa carry e a nossa variável, o nosso objeto aí de comando, de conexão. E aí em seguida aqui eu chamei aí o nosso objeto, o nosso comando, né, para fazer aí, para adicionar os parâmetros de valores da carry no nosso banco de dados, conforme vocês estão vendo aqui. Em seguida, eu chamei aqui executando a nossa carry. Então, dando tudo certo, ele vai fazer aí, vai gravar aí os valores dos parâmetros nos campos do nosso banco de dados. E aí, feito isso, agora a gente vai para o nosso formulário. Aqui no formulário eu vou fazer o seguinte, no caso, vocês vão fazer o seguinte, no botão enviar vocês vão dar um duplo clique, e aí vocês vão criar aqui esse elemento. Eu vou fazer o seguinte, como também é muito código aqui, eu vou digitar e depois eu volto e explico para vocês o que eu fiz aqui, para a gente poder ganhar tempo e o vídeo não ficar muito longo, beleza? Então eu vou digitar aqui, em seguida eu volto e explico para vocês. Então, pessoal, voltando aqui, explicar aqui para vocês o que eu fiz. No caso, essa abordagem aqui, pessoal, que eu fiz aqui, ela não é indicada, tá? De longe, ela não... No caso, eu estou utilizando porque o nosso programa é um programa pequeno, um programa de exemplo. Vou esperar esse carro passar aqui para poder explicar para vocês. Mas, assim, neste caso aqui, eu estou utilizando essa abordagem. No caso, estamos utilizando aqui um combo box, mas não seria a mais indicada. Por quê? Porque, imagina só... Para o nosso curso vai servir porque é um curso que é um programa que tem apenas 4 cursos. Então até aí, beleza. Agora imagina só se fosse um curso onde tivéssemos aí, no caso um programa onde tivéssemos aí uma faixa de 50 a 100 cursos. Então iria ficar inviável porque ia ser vários else if, e aí o programa seria inviável utilizar esse tipo de lógica aqui no programa, um programa deste porte, né? Mas no nosso programa a gente vai utilizar para tentar simplificar. Mais para frente, se a gente deixar esse programa um pouco mais robusto, a gente vem dar uma manutenção e aí utiliza uma outra maneira mais, como eu posso falar, mais indicada, né, para o problema. Mas por hora vai ser desta maneira aqui. Então o que eu fiz aqui? Eu criei uma variável id cursos porque eu preciso, na verdade, pegar o curso, né, o id do curso. Eu não vou gravar o nome do curso, eu vou gravar o id neste caso. Porque o
os dados estão sendo gravados na tabela aluno, TB aluno, e não na tabela TB curso. Então, iniciei aqui uma variável id cursos já em zero para não acumular lixo aqui na nossa variável. Em seguida eu fiz a verificação, que é justamente se o nosso elemento cbcursos.text, o valor selecionado for igual a C#, então o valor do id cursos é 1. Caso seja PHP, então é 2. Caso contrário seja JavaScript, é 3. E aí, caso contrário, nenhum dos três, né, é 4. Porque aí seria o C++. Em seguida aqui, eu fiz aqui para converter o nosso DateTimePicker para uma string e atribuir esse valor a uma variável, data. Nesse caso aqui, a gente, como nosso formulário, a gente está utilizando aqui, não estamos utilizando aqui um CB. Então, por que estamos convertendo aqui o DateTimePicker? Porque senão a gente teria que alterar lá na nossa classe. Como eu não quero alterar, então eu tenho que fazer essa conversão aqui. Eu converto ele para string, atribuo o valor dele a essa string. E aí aqui dentro, no momento de passar os valores, aí eu faço a conversão dele para DateTime, que é exatamente aqui o que eu fiz, né? Converti ele para string e atribuir a variável data. Em seguida eu criei um bloco try, e aí dentro do bloco try o mesmo esquema. Se der tudo certo, ele vai executar esse bloco aqui. Caso contrário dê errado, ele vai nos dar essa informação aqui com uma mensagem de erro. E aí aqui dentro eu instanciei, né, um objeto aluno, e aí passei aqui os valores que eu quero que seja inserido no nosso banco de dados, que aí no caso a questão do nome, o e-mail, o CPF, e aqui na questão da data, como eu falei para vocês, a nossa data aqui, o tipo dela é um datetime. Então eu fiz a conversão do DateTimePicker para string. Então antes de passar ele aqui para a nossa query, eu tenho que fazer a conversão dessa variável para datetime. Então eu fiz aqui o datetime.parse, passei aqui a nossa variável. Por último aqui o nosso id curso, que vai vir aqui no momento que ele selecionar o curso, né? Em seguida aqui eu chamei aqui o método inserir aluno. Se der tudo certo aqui, ele vai dar essa mensagem aqui, aluno matriculado com sucesso, e aí ele vai limpar esses campos aqui, o nome, e-mail e CPF. O curso não precisa limpar porque é um combo box. Nesse caso aqui eu acho que ele nem aparece, né? Ele só aparece quando a gente seleciona. Vamos startar aqui para ver como que aparece. Aí ele aparece vazio. Mas a gente pode mudar isso aqui, tá, gente? A gente pode fazer o seguinte, antes da gente ir para o nosso... A gente pode, já na inicialização do programa, a gente pode vir aqui e colocar a seguinte maneira aqui, ó. cbcursos.text vai receber. E a gente coloca aqui o nosso C#, lindo e maravilhoso C# aqui, ó. E aí eu vou fazer o seguinte, vamos tentar gravar o nosso aluno, tentar matricular ele em um curso aqui. Vou executar aqui o programa. Ó, já carregou aqui o C#, como foi no momento que o curso ele foi carregado. Os outros estão aqui abaixo, tá? Então vamos colocar aqui o Mário. Vou colocar o Mário Azevedo. Até Mário, @gmail, né? @gmail.com. CPF 012, vamos colocar um aleatóriozinho aqui. Vou deixar o curso C# mesmo, vou colocar aqui 2002, que é a data de nascimento do cara. E vamos tentar agora ver se dá algum erro, provavelmente, né? Se der é normal. Cadeia de caracteres não foi encontrada com um datetime válido a uma palavra desconhecida. Beleza, acredito que eu sei onde que está o erro. A gente colocou tudo maiúsculo aqui. Seria minúsculo. 2, 3, 4. Vamos lá agora novamente. Vou colocar aqui Mário testando. Mario@teste.com. O CPF dele
2000, agora vamos ver. Beleza, a gente teve um erro aí no nosso CPF, lá na coluna CPF. E por que que deu esse erro, né? Já sei por que que deu esse erro. Apesar de ele ter dado essa mensagem aqui, tá, pessoal? É porque o código ocorreu tudo bem aqui no nosso código, o erro foi lá no banco de dados. Então ele deu aqui que foi gravado, mas não foi gravado, tá? Então, por que que deu esse erro aqui? No nosso banco de dados, a gente colocou um varchar de 11. Só que no momento que a gente escolheu o masked aqui, a gente tem aqui, por exemplo, mais 1, 2, 3 caracteres aqui. Então, somado aí dá o que? 14. A gente precisa fazer aqui essa correção. A gente poderia dropar o banco. A gente pode dropar o banco e refazer de novo. Só que não é uma boa prática. Porque imagina só se tivesse outros dados gravados, e aí a gente troca o banco e perde tudo, né? Então como que a gente pode alterar aqui, mas se você não quiser alterar aqui não tem problema. E aí para alterar você vem aqui no Tables, vem no banco de dados, no Table, na tabela aluno, botão direito, Alter Table. Clica nessas setinhas aqui, e aqui você vem no CPF aluno, e aí você coloca aqui 14 e clica em Apply. Perfeito, aplicou. Vou colocar aqui outro José teste josé@teste.com. aqui vamos colocar aqui 1995. Vamos clicar em enviar. Aluno gravado com sucesso. Agora vamos ver no nosso banco de dados se ele gravou mesmo. Vamos parar a execução aqui. Banco de dados. Vamos vir aqui na tabela alunos, botão direito, Select Row, Limite. E aqui está aqui, ó, José Teste, foi gravado com sucesso. O curso, né, o ID cursos, o C Sharp, que nós deixamos selecionado, ID 1, data de nascimento, né, 1 de janeiro de 1995, conforme a gente escolheu. Então tá tudo certinho aqui, pessoal. Então, por hoje foi só. A gente, no caso, nós fizemos a correção aqui no nosso combo box curso, depois criamos aqui na classe aluno os nossos métodos construtores. Em seguida nós criamos o nosso método para inserir aluno, nossa função create. Em seguida viemos aqui no nosso formulário e criamos aqui o código, né, dentro do botão btn enviar, para fazer aí a ação de gravar os elementos, né, os valores dos elementos do nosso formulário no nosso banco de dados. Então, pessoal, por hoje é só. No próximo vídeo vamos trabalhar ainda na classe aluno, vamos dar continuidade ao nosso CRUD. O próximo será um método listar. Então certamente vamos criar um outro formulário para fazer aí a listagem dos valores que estão no nosso database, beleza? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço, um beijo no coração de todos e até a próxima.